Quanto custa ser nômade digital pelo Brasil? Essa é a pergunta que muita gente me faz, principalmente quem está começando. Nesse vídeo eu quero te contar um pouco sobre como que a gente calcula mais ou menos quanto que a gente precisa de dinheiro para manter uma rotina pelo Brasil. Eu sou Fernando Canares, que sou nômade digital desde 2015. E desses 7 anos como nômade, a pergunta que mais me fazem, principalmente quem está começando, é quanto? Quanto que eu preciso para ser nômade digital se eu estiver começando pelo Brasil? Estou aproveitando minha passagem pelo Brasil, estou em Curitiba, inclusive, e queria aproveitar para justamente compartilhar um pouco sobre como eu organizo e quanto custa a vida de um nômade digital pelo Brasil. Já queria te adiantar que não tem um valor certo, vai depender muito da sua rotina, de quanto conforto você quer, de lugares que você vai, de temporadas que você vai escolher para ir para as cidades. Mas se você quer uma resposta rápida, eu posso te falar que você consegue ser nômade digital pelo Brasil com um valor entre R$3.500 e R$5.000. Dá para ser nômade com menos? Com certeza absoluta, só que talvez você vá passar muito perrengue. Então a ideia é compartilhar nesse vídeo quais são os principais fatores que influenciam o custo de vida de um nômade digital, como que eu faço para organizar e queria te mostrar inclusive como que os nômades do The Nomadic Club, meu clube para nômades digitais, fazem isso. Nesse clube a gente tem uma planilha que a gente faz um planejamento financeiro para os próximos meses. Ou seja, a gente leva em consideração todos os fatores que envolvem uma hospedagem, rotina e necessidade de um nômade digital para a gente ter uma projeção, ou seja, quanto que a gente precisa para ser nômade digital. E aí então eu vou me basear nesse vídeo nesta planilha. Essa planilha está disponível para quem é membro do clube, então se você quiser inclusive ter acesso a ela, quiser ter dicas de como preencher ela inclusive e simulações dela tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o The Nomadic Club tem ela como uma das ferramentas para te ajudar a ser nômade digital pelo mundo ou pelo Brasil. E aí quando a gente olha para essa planilha, uma coisa que já chama atenção é o gráfico que eu consigo ver quanto mais ou menos vai para cada item que você precisa para ser nômade digital. E você vai perceber que na minha estimativa, inclusive para o clube, cerca de 55% do investimento, ou seja, do valor que você vai ter que investir ou gastar para ser nômade digital, vai para a hospedagem. E esse é o primeiro fator que eu queria te falar. Então, quando a gente pensa em nomadismo digital, a gente pensa que você vai ter que ficar se movendo de cidade em cidade, de lugar em lugar, enfim, vai ter que ficar perambulando por aí. E aí, uma das coisas que mais vai custar em toda essa operação de nomadismo digital, com certeza, é a hospedagem. Eu estou me baseando no valor que eu vou te falar aqui para a hospedagem, pensando numa pessoa que vai alugar um apartamento via Airbnb nas cidades mais populares do país. Então eu estou olhando para algumas cidades como, por exemplo, Curitiba, estou olhando para algumas capitais do Nordeste, estou olhando para algumas cidades litorâneas, inclusive do Paraná e Santa Catarina, onde você consegue um valor relativamente acessível. Mas óbvio que isso vai depender muito. Se você quiser ser nômade digital em São Paulo, por exemplo, no bairro Nobre, você vai gastar muito mais. E aí tem um outro fator. Eu estou considerando aqui que você vai alugar um Airbnb. Nada impede de você ficar em hostel, ou você ficar na casa de amigos, na casa de parentes. Se você quiser baixar, inclusive, esse custo, pode ser uma forma muito interessante você simplesmente ficar em casas de colegas, casas de amigos, casas de conhecidos, usar couchsurfing, usar outras formas de hospedagem. Mas aqui, para a gente ter uma estimativa, eu estou usando a questão de você pegar um apartamento de Airbnb em algumas das cidades e para isso eu estimo um valor de aproximadamente R$2.200. Quem é membro do The Nomadic Club sabe que dá para negociar, tem várias formas de você conseguir um preço muito mais barato de Airbnb na maior parte dos lugares. Mas eu vou considerar aqui um valor médio, tá? Pensando em algumas cidades, pensando em algumas regiões que eu pesquisei, de R$2.200 para você ficar no Airbnb confortável, bem localizado, onde você vai poder ter inclusive 2 pessoas, isso pode inclusive baratear o custo lá na frente. E aí um segredo, já que eu posso te falar aqui para economizar, é sempre pegar Airbnb por 2 ou 3 meses, tá? Isso vai fazer com que você consiga negociar um preço melhor e que você consiga baixar bastante seus custos. Então essa é uma forma da gente conseguir economizar bastante como nômade digital. E falando nisso, falando em 2 ou 3 meses, eu estou considerando no meu custo um deslocamento a cada 2 ou 3 meses. Então imagina que você vai passar 2 ou 3 meses em cada cidade. Então digamos que você vai para o Nordeste, depois você vai para Curitiba, depois você vai para o litoral catarinense, depois você vai para o litoral paulista, por exemplo. Então você está variando entre essas regiões, mas você não vai pular todo mês de lugar. Você vai ficar 2 ou 3 meses em cada um desses lugares, até para conseguir baixar seu custo. E aí por isso que eu estou estimando um valor médio de R$260 de passagem aérea, por exemplo, para você se deslocar. Então digamos que você vai fazer o seu planejamento, você vai passar por 4 cidades ao longo de um ano, por exemplo, e aí para você se mover entre essas cidades, eu estou estimando alguma coisa entre R$260, R$300 por deslocamento, tá? Isso na conta final vai ser um pouquinho diferente, mas só para você ter uma noção. E aí, obviamente, quanto mais você se locomover, ou se você conseguir economizar, ou tiver um carro, esses custos eles podem variar um pouquinho. Mas eu estimaria alguma coisa em torno de R$260 por deslocamento, considerando que você vai se deslocar a cada 3 meses, por exemplo. Terceira coisa importante é a parte de dados. Então você vai precisar ter internet, você vai precisar ficar conectado. Pesquisando a maior parte dos planos de internet pelo Brasil, e aí uma vantagem de você estar no Brasil, que você não precisa se preocupar com planos internacionais, roaming e tudo mais,
Eu estimei uma coisa em torno de 70, 79 reais por mês para você ter um plano de dados, para você ter lá 4, 8, 10 gigas de internet para você conseguir usar a internet quando você precisar. Lembrando que os custos de água, luz, telefone geralmente vão estar incluídos no Airbnb. Então eu não me preocuparia com Wi-Fi, com essas coisas, porque isso geralmente já está incluído nos Airbnbs que você pode locar. Eu consideraria esse valor de dados mais para você ter um plano de dados, para você poder usar a internet, eventualmente, se você precisar, ou se você for explorar a cidade, poder postar fotos, produzir conteúdo e tudo mais. Então, eu estimo mais ou menos esse valor para a parte de conexão. Outra coisa importante que a gente fala de nomadismo digital é prezar muito pela saúde, tá? Eu tenho um plano de saúde no Brasil, então sempre que eu preciso, eu ativo um plano de saúde. Digamos que você quer economizar, eu vou dizer que você vai ficar somente no Brasil, então você pode sim utilizar o SUS, caso você tenha uma emergência, caso você tenha algum problema. E considerando que você é uma pessoa nova e saudável, provavelmente você não vai precisar tanto disso. Então, eu não estou considerando aqui um plano de saúde. Mas se você quiser nos seus gastos, inclusive, considerar um plano de saúde, existem planos de saúde de diversos valores pelo Brasil. Eu posso te dizer que vai em torno de 350 até 800 mil reais, dependendo do plano que você adquirir, principalmente por você não estar participando de uma empresa, geralmente você ser uma pessoa física que vai ter o plano de saúde, tá? Mas eu considero sim incluir isso. Neste cálculo que eu estou te fazendo aqui, eu não estou incluindo a parte de saúde, considerando que você vai poder usar a infra do SUS, se você precisar, se você tiver alguma emergência pelo Brasil. A próxima coisa que a gente tem que considerar é um pouco polêmica, mas se a gente voltar para o nosso gráfico lá, você vai ver que a parte de supermercado e alimentação, ela consome boa parte dos gastos de um nômade digital. E aqui vai depender muito da sua alimentação, quanto você quer comer, ou que tipo de comida você quer comer, ou quanto de qualidade você quer. Tá? Então eu estou estimando, baseados no custo de Brasil, que você poderia comer ali arroz, feijão, frango, alguma coisa mais simples, eu estimaria alguma coisa em torno de R$ 1.200. Neste valor eu também já estou considerando se você for comer fora, por exemplo. Então digamos que uma vez por semana ou 2 vezes por semana você vai pedir uma pizza, ou vai comer fora, ou vai fazer alguma coisa diferente. Então eu consideraria dentro desses R$ 1.200 este valor para você comer confortável, comer com saúde e comer tudo que você precisa para se manter em pé nessa jornada nômade também. Então esse é um valor estimado, obviamente vai depender de pessoa por pessoa, mas eu poderia te falar que algo em torno disso já pode ser bem confortável para você conseguir tanto comer em casa saudável, quanto de vez em quando sair, comer alguma coisa fora, um lanche, uma pizza, alguma coisa assim. Bom, e nem só de trabalho vive o nômade. Então assim, considerando que você vai fazer muita coisa grátis, provavelmente nas cidades que você vai estar, eu estimo alguma coisa em torno de R$ 50 para você usar em entretenimento. Eu posso falar que R$ 50, dependendo da promoção e dependendo do que você for fazer e da cidade, você consegue, por exemplo, 2 vezes no cinema por mês, que já é uma coisa interessante. Ou você consegue fazer um passeio, consegue fazer um tour, consegue fazer algumas coisas com esse dinheiro. Também é um valor muito relativo, tá? Eu estou estimando aqui alguém que não vai querer gastar muito, vai querer explorar a cidade de forma gratuita, mas eu estimaria alguma coisa em torno de R$ 50 pelo menos destinado a entretenimento, para te deixar também mais feliz, para você poder curtir as cidades, os lugares onde você vai estar. E considerando que você vai ser autônomo, eu estou considerando aqui o valor de imposto, geração de nota, tudo isso para um MEI. Então imagine que você precisa ter uma conta em banco, você precisa gerar nota, você precisa ter um MEI, por exemplo, para você poder gerar nota fiscal para os seus clientes. Então eu estou considerando aqui um valor estimado de R$ 70 em termos de imposto, enfim, essa parte mais burocrática. Lembrando que se você é assalariado, você não precisa se preocupar com esse problema. E lembrando que se você for uma empresa maior, você vai precisar ter contador, aí você vai ter que precisar pagar imposto, vai ser um pouco mais burocrático, tá? Mas aqui eu estou considerando um profissional que vai trabalhar de forma autônoma e vai ganhar até uns R$ 80 mil por ano, que é mais ou menos o que o MEI permite, que você consiga emitir notas de forma mais prática, tá? E obviamente vai depender realmente do quanto você ganha, ou do teu tipo de emprego, ou se você é assalariado, ou se você acaba, inclusive, sendo freela, alguma coisa assim. E para finalizar, óbvio que você vai precisar andar pela cidade. Então, na maior parte das cidades, se você provavelmente vai usar transporte público, vai comprar o cartão de transporte, ou eventualmente você vai precisar o Uber para ir em algum lugar, enfim, para sair. Então, estou considerando também uma taxa de deslocamento dentro da cidade em torno de R$ 200 para você poder usar em Uber, poder usar em transporte público. E você pode também usar isso em outras coisas, caso você não vá precisar, por exemplo, do transporte público. Com isso, se a gente somar todos esses fatores, óbvio que são os fatores mais básicos, eu não estou incluindo aqui equipamento e alguma, por exemplo, acesso a coworking, alguma outra coisa que você pode se dar o luxo, inclusive virando nômade digital, eu chegaria no valor estimado de R$ 3.990 em média por mês. A gente está falando um total de R$ 47.800, considerando que alguns gastos são mensais e outros talvez não sejam exatamente mensais. Mas em média, eu poderia te falar então que ganhando ou tendo R$ 47 mil você poderia ser nômade digital pelo Brasil por um ano com muito conforto. E aí você pode me falar assim, puxa Fernando, mas R$ 47 mil é muito caro, eu nunca vou conseguir ser nômade. Como eu te falei no começo do vídeo, este é o valor estimado, baseado nos custos que eu tenho ou que os nômades digitais que eu conheço aqui do Brasil têm, tá? Obviamente vai depender muito da cidade, do local que você for, e como eu te mostrei, o que mais pesa geralmente é a alimentação e a parte de hospedagem. Se você conseguir economizar isso, obviamente que vai ficar muito
mais barato, então vai depender realmente do quanto você está disposto, ou qual é o luxo que você está disposto a ter. E aí, quem é membro do clube tem essa planilha para ter acesso, mas eu sugiro que se você não é membro do clube, você possa sim criar uma planilha com essas informações e você já possa começar a estimar mais ou menos quanto que você vai precisar para os próximos meses. Então, se você quiser virar nômade digital, com isso você tem uma projeção, você vai saber mais ou menos quanto você precisa e óbvio que os valores eles vão ser variáveis, vai depender realmente de cada cidade, de cada local, mas o legal do nomadismo é que você pode escolher ir para qualquer lugar, então você pode escolher os lugares baseado nessa planilha ou baseado em, por exemplo, quanto que você vai precisar para ir para as próximas cidades, e você pode eventualmente ir para cidades mais caras e mais baratas e variando inclusive essa estimativa. E é uma coisa legal, que essa é uma estimativa para o Brasil. E óbvio que se você quiser ir para fora do país, você pode colocar nessa planilha mais alguns custos, e aí são custos que não estão estimados aqui, como por exemplo custos de vistos, transferências bancárias, seguro-saúde, tem vários outros custos que envolvem uma viagem internacional, mas se você quiser ser nômade no Brasil, agora você sabe mais ou menos qual é a estimativa, e aí eu te pergunto, você concorda com essa estimativa? Você acha que é realmente esse valor? Se você já é nômade digital, ou você está prevendo ser nômade digital, coloque aqui na caixa de comentário se você conseguiria viver com esse valor ou se você conseguiria projetar sua vida nômade com mais ou menos valor que esse. Como eu te falei, vai depender de cada pessoa. Conta aqui na caixinha de comentário qual é o seu estilo, qual é o estilo que você quer ter e se esse valor é suficiente ou se você conseguiria economizar ou se você precisaria de mais dinheiro baseado na tua estimativa. Lembrando que essa estimativa é para uma pessoa e se você precisar estimar o gasto para 2 pessoas, você só vai precisar basicamente colocar a parte de alimentação, a parte de transporte em dobro. E aí eu te falaria aqui dos R$ 3.900, mais ou menos com uns R$6.000, R$6.200 você conseguiria viver em casal. Então um casal poderia ser nômade digital pelo Brasil, confortavelmente com mais ou menos R$6.000. Como eu te falei, dá para viver com menos? Com certeza absoluta. Mas eu te diria que de forma confortável, para você poder explorar os lugares, ter um apartamento legal, bem localizado, com este valor você já consegue sim ser nômade digital pelo Brasil. Bem, se você gostou desse vídeo, lembre de deixar um like. Se você tiver qualquer dúvida ou se tiver qualquer sugestão, se você acha que eu estou falando bobagem aqui, coloca na caixinha de comentários qual é a sua estimativa e qual é a sua projeção. Então, vai ser muito legal ouvir outras perspectivas, outros modos de nômades e outros modos de vida, inclusive. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te espero no meu próximo vídeo e até mais.